Saudações, eu sou Chad e depois de assistir Vingadores Ultimato, eu te digo, eu amei tanto, mas é claro que havia algo neste filme que se destacou pra mim consideravelmente e é claro, a espada do Thanos. Claro que eu amo o fato de ele estar usando uma espada, mas essa é uma espada muito... Design interessante. Quero dizer, apenas olhe para isso. Então eu fiz uma réplica muito rudimentar para experimentar e ter uma ideia de como essa coisa poderia funcionar. E meu Deus, há muito a dizer sobre isso, então vamos realmente analisar essa arma e tentar descobrir quão prática seria na vida real. Se você acha que Thanos usando uma espada é um spoiler, tem uma visão bastante ampla do que é um spoiler. Vou evitar spoilers neste vídeo, exceto para descrever como Thanos luta com essa lâmina. Algo acontece com essa lâmina que eu quero descrever, mas se isso é demais para um spoiler, assista o filme e depois confira este vídeo. Não vou mencionar quem faz o quê, direi apenas que essa espada faz algo com algo. Se você viu o filme, saberá exatamente a que me refiro. Sendo assim, não haverá spoilers e podemos começar a desvendar o que é isso. Agora, a primeira coisa que você pode notar sobre minha réplica é que ela foi reduzida um pouco para ser um pouco mais manejável para uma pessoa comum. A regra geral é que quanto maior a arma, mais desajeitada ela fica. As espadas ficaram bem grandes, não me entenda mal, mas a do Thanos é na verdade mais alta do que ele, é mais ou menos até aqui. Então, pelo menos ao reduzi-la, eu a tornei um pouco mais funcional, mesmo que existam tantos problemas com essa coisa. Claro, a primeira coisa que provavelmente se destaca para qualquer um quando você vê isso é uma espada de lâmina dupla. Bem, isso é meio legal, mas quando você olha mais de perto, há algo muito estranho nisso. É uma coisa de espada de lâmina dupla e simples. Espada de lâmina dupla e simples, espada de lâmina dupla e simples, coisa de lâmina dupla e simples. Contudo, cada lâmina de espada tem apenas uma borda e são invertidas uma em relação à outra, onde uma borda está voltada para um lado da arma e a outra borda está voltada para o outro lado. Ter uma única borda já limita a versatilidade desta lâmina, mas colocá-la no lado reverso do que você está usando limita ainda mais. Limitando severamente como você poderia combater essa criatura. Por exemplo, um movimento básico mais útil seria descer para um golpe com esta lâmina. Em vez de girar com a mesma lâmina como de costume, apenas levante-a e vá para um golpe de mão invertida. Porém, a lâmina estaria voltada para mim, não para o oponente. Eu só estaria espancando-os. Admitidamente ainda seria eficaz devido ao tamanho, mas há lâminas por um motivo. Ok, então quando você vai lá, é como se não fosse tão eficaz quanto se você acertasse com a borda real e então a maneira como você faz seu golpe para baixo, então meio que isso... A coisa está uma bagunça. Sério, se você pudesse inventar ou pensar no exemplo perfeito de uma arma, onde alguém disse, vamos apenas torná-la uma arma de aparência legal e não dar nenhuma consideração à sua funcionalidade... ou praticidade, é isso. E eu acho que um dos motivos pelo qual eles a projetaram assim é para um efeito de rotação. Ok, ao fazer a lâmina girar, cada borda está constantemente se movendo em direção ao oponente. Mas você pode fazer isso tendo duas bordas em cada lâmina. Você tem que jogá-la de forma igualmente eficaz. Então a lógica é falha. Acho que é por isso que fizeram isso. Agora tive que assistir Endgame uma segunda vez e foi um sacrifício enorme. Se eu precisar assistir o filme uma segunda vez para fazer este vídeo, acho que posso me sacrificar pela equipe. Na minha segunda visualização, prestei muita atenção em como Thanos estava lutando para ver se havia algo único. Não havia nada realmente criativo, ele estava bastante limitado, basicamente tinha que apenas acertar. Algumas vezes ele usou uma bagagem onde poderia ter descido para um golpe, mas desviou ou errou. E então ele poderia apenas ir com outro golpe ali, esfaqueando com isso. Não há pontos nisso também. Então você meio que existem lâminas ok, mas apenas uma lâmina plana não é nem de longe tão penetrante. Como um ponto ok, e então mesmo que você tente esfaquear alguém, não é nem de longe tão eficaz. E então esse design é uma bagunça, e então contraste isso com uma espada de lâmina dupla, que na verdade é um pouco mais funcional, você sabe? Duas bordas em cada lâmina, cabo maior e mais versatilidade para golpear em qualquer direção, apesar de ser de uma mão só. Mudar de posição oferece mais opções e vantagem por usar as duas mãos. Aviso aos espectadores, farei um vídeo dedicado explorando como você quer lutar. Com uma espada de duas mãos de design convencional e óbvio, mesmo sendo esse o tipo. E por si só é um design não convencional, sim, meu Deus, você pode se safar com algumas coisas legais. Testando como está o áudio, coloque isso atrás de mim. Agora, muito pode ser dito sobre a praticidade e viabilidade de uma espada de lâmina dupla,
Como mencionei, esta terá seu próprio vídeo dedicado. Voltando à espada de Thanos, como eu dizia, ter bordas únicas em cada lado limita muito sua versatilidade, o que fica evidente na maneira como Thanos luta com ela, onde ele apenas meio que acerta assim e ele pode descer para um golpe. Mas então ele a usa de algumas outras maneiras interessantes. Por exemplo, ele a joga, ok, e quando ele joga essa coisa, ela gira como lâminas de helicóptero e também meio que retorna para sua mão. Não tenho certeza se ele tinha a habilidade de realmente chamá-la de volta ou apenas funcionava como um bumerangue e ele apenas apontou o ângulo corretamente para que ela retornasse à sua mão, mas claro, uma arma desse tamanho sendo jogada e girando assim. Sim, isso seria um pouco louco. Sim, há algumas outras coisas interessantes que ele faz com ela. A lâmina é tão grande, ok, em comparação com ele mesmo. Ele realmente a usa como um escudo e bloqueia vários tiros chegando, mas então há um ponto em que começa a girar insanamente rápido em uma mão. Agora, claro, isso é impossível de ser feito apenas com seu pulso normal. A pergunta é, como essa arma está girando como uma lâmina de helicóptero em uma mão? Ao assistir pela segunda vez prestei muita atenção. Não dá para ver a mão completamente, pois está parcialmente fora da tela, mas dá para ver a arma girando muito rápido. Mas eu acho que a verdadeira pista está neste design de empunhadura realmente estranho. Agora, logo de cara, o design da empunhadura é realmente uma bagunça apenas do ponto de vista funcional. Se o seu pulso estiver bem no meio e você tentar fazer isso porque é tão largo na base, ele simplesmente se enterra no seu pulso. O jeito fácil é simplesmente segurá-lo de lado assim. Se você treinar o suficiente, pode aprender a evitar isso. Então você pode continuar golpeando sem que isso atrapalhe, apenas movendo o pulso para dentro e para fora. É um design interessante, as guardas não são cruzadas planas, são circulares, mas não estão conectadas. Se fosse um anel completo, seria diferente. Bem, então, se essas lâminas estivessem desconectadas, elas poderiam girar em torno do anel em seu próprio trilho, mas a outra coisa é que ainda poderia fazer isso se essas partes circulares forem realmente mais largas do que as lacunas. O que eu quero dizer, bem, a lâmina teria que estar em sua própria pista de corrida, separada dentro da guarda e seria efetivamente separada do cabo, mas mantida nesta pista interna e então ela poderia girar e enquanto gira, esta parte central real deste meio círculo sai e se conecta ao outro lado deste lado. Antes do fim da pista, se a lâmina está se movendo para fora, ela se conecta com a guarda oposta antes de sair completamente. Desta guarda, ela poderia girar continuamente. Na realidade, se você tentasse construir algo assim, teria que ser extremamente preciso para se alinhar exatamente. A menor batida a tiraria da pista e não seria capaz de se mover para a outra guarda. Mas esta é uma tecnologia futurista do tipo alienígena. Assim, você pode ignorar os problemas reais e apenas dizer que há uma trilha interna e as lâminas podem girar nesse sentido. Isso explica o formato semicircular dessas guardas. É o que acredito estar ocorrendo com toda essa questão da rotação da lâmina, ainda que não seja diretamente visível. Se você pode transformar essa arma em uma lâmina de helicóptero giratória da morte, então é um pouco mais prático, mas não completamente, pois só vemos Thanos fazer esse movimento uma vez. Na maior parte do tempo, ele está agredindo pessoas mesmo quando eu faço o mesmo. Estou tentando descobrir as boas maneiras de incorporar com a borda traseira, mas não dá para fazer golpes reversos porque instintivamente tento acertar com a borda traseira real, não a borda. Se eu acertar para baixo, preciso mudar de posição e acertar novamente. Então preciso verificar a lâmina. Eu ia subir e dar um golpe. Preciso contornar o fato de que há apenas uma borda em cada lâmina, o que é ridículo. Ainda assim, seria possível jogar e fazer a manobra da lâmina de helicóptero da morte se houvesse duas bordas. Uma borda em cada extremidade é simplesmente estúpido. Por fim, há uma última crítica que quero explorar sobre o design desta arma antes de falar das implicações do que esse objeto teria que ser feito, porque, meu Deus, nós o vemos fazer algumas coisas. A última crítica é o fato de a manopla ser de uma mão só, o que não seria um problema para Thanos. Ele é extremamente forte, não precisando da alavancagem extra da segunda mão. E você continua batendo por aí. Isso libera sua mão, mas na realidade, se você tivesse uma arma assim mesmo reduzida em comparação a mim, ainda seria grande demais para manusear. Em uma mão, na minha opinião, especialmente com a largura das lâminas e tudo mais. Para Thanos, manusear cabos longos não seria um problema, mas para mortais comuns como nós, cabos mais longos dão mais alavancagem, exigindo o uso das duas mãos. Se você está dizendo que ele poderia ter apenas girado a mão de uma maneira diferente, eu não acho que sim, você pode tentar assim. Vou tentar girar o objeto na minha palma algumas vezes, mesmo que não consiga de fato, mas vou tentar novamente, acho que posso girá-lo. Agora eu posso apenas usar uma das outras tomadas, greve.
Não consigo girá-lo na sua frente assim, porque não há uma segunda coisa para agarrar com uma espada de lâmina dupla regular. Mesmo que não seja muito regular, pelo menos você pode girá-la um pouco assim, mas é realmente muito estranho se você quiser girar desse jeito. Eu amo Endgame, ok? É um filme tão bom, mas essa arma especificamente é uma porcaria. E como mencionei, um dos melhores exemplos de alguém tentando fazer algo porque é legal, sem dar nenhuma atenção à funcionalidade, ou pelo menos não pensando nisso da maneira certa, né? Porque eles têm essa coisa toda de girar, mas seja lá do que essa coisa é feita, teria que ser incrivelmente poderosa, porque vemos essa arma fazer algo que é simplesmente enorme, ok? E isso nos dá uma ideia do que teria que ser feito. Isso é loucura. No entanto, também vemos essa arma ser destruída, e isso nos dá uma ideia de quão poderosa é a pessoa que a destrói. Isso é loucura, não é? Esse personagem poderia destruir outras coisas. Não é a primeira vez que algo supostamente indestrutível é destruído no universo cinematográfico Marvel. Vemos Mjolnir ser destruído em Thor Ragnarok. Portanto, mesmo coisas feitas de materiais supostamente indestrutíveis, como Uru ou Vibranium, não são necessariamente verdadeiramente indestrutíveis, e esta arma se enquadra na categoria de feita de algo similar. Incrivelmente poderoso. Incrível, mas ainda assim não verdadeiramente indestrutível. Sim, estou meio feliz que ele seja destruído. É uma bagunça. Como Thanos, eu não sei o que você está pensando, amigo. Então, aí está. Essas foram minhas reflexões e análises sobre a espada dupla do Thanos. Arma. Eu só acho a arma do Thanos, quero dizer. Eu sei que parece legal, é só estúpido. Ok, então de qualquer forma, esses são meus pensamentos. Obrigado por assistir, pessoal. Espero que tenham gostado. E claro, espero vê-los novamente. Então, até lá. Adeus. Ok, o vídeo acabou. Posso estragar tudo assim. Mas vamos ver o quão bem isso voa, certo? Eu posso ter que tentar algumas vezes porque... mas eu vou usar a mão por cima para conseguir fazer isso? Não é aerodinâmico, não me preocupo em acertar a câmera por causa do vento, mas vamos ver se eu jogar desta maneira.